o bicho tartaruga, como é que eu chego na minha casa? O professor, você não sabe não? Lá longe, lá em cima da árvore. Como é que eu vou chegar lá? A tartaruga falou, não sei, né? Cadê seu pai? Papai saiu. Você tá fujão, né? Fugiu de casa, né? Agora o problema é seu. A tartaruga foi embora. Tartaruga boa, foi embora pra lá. Aí ele viu um outro bicho lá. Tinha uns olhinhos assim, tava brilhando assim. Aquele bicho deve ser legal lá, o lindo. Ele chegou perto do bicho, puxou uma bobona assim. Era um jacaré. Aí o jacaré, de comer ele saiu correndo. Que susto! Nossa, aquele bicho é mau, pensou, né? Aí foi ficando de noite. E ele não enxergava mais. Ele pensou assim, gente, agora como é que eu vou fazer para voltar? E agora? Ele começou a ficar com medo. Porque estava ficando de noite, ele via aquele poção de olho brilhando assim, os bichos fazendo assim, aquele barulho assim, né? Devia ser o leão, né? Aí, de repente, ele viu um bicho assim, com um dente assim. Quem que era? Era o lobo. E o lobo queria comer o lobo. Ele ficou meio, socorro, meu lobo! Aí o papai Abu já estava procurando ele lá no céu, voando assim. O papai Abu tem um olho muito legal, ele enxerga longe. Ele viu lá longe o filhinho dele e aquele lobo assim, aquele dentão que queria comer o filhinho dele. Ele voou assim, com os dedos assim, cheios de unha, né, com as garras dele assim. Deu uma agarrada na bunda do lobo e bicou a cabeça do lobo assim. Aí o lobo, saiu correndo. Aí o Abuzinho falou, papai, que bom que você chegou. Aí o papai Abu falou assim, Abuzinho, eu não falei com você que não podia sair, viu por que o papai falou? Eu vi sim, não vou mais fazer coisa errada não. Eu não vou mais desobedecer não, papai. Aí o papai dele pegou ele assim, pela cacunda, assim, com um pé, o papai Abu com um pé grandão, pegou ele assim, bateu a asa, levou ele lá pro ninho, aí botou ele lá, a mamãe dele zangou ele, deu umas picadas nele, falou assim, não faz mais isso, Abuzinho, eu não vou fazer mais não. Aí ele nunca mais desobedeceu o papai, viu? Não pode desobedecer o papai, não. Bom? Então tá. Tchau. Deixa eu ver. Mais uma história? A última, hein? Vou contar a história, deixa eu pensar, uma história bem bacana. Do Moisés. Moisés é uma história bacana. A história do Moisés é assim. Era uma vez o povo de Deus estava lá num lugar muito longe, chamado Egito. Quando eles chegaram lá, era tudo legal para eles. Eles começavam a criar boi, né? E tinham muita comida. O rei lá, o tal do faraó, era amigo deles. Mas aí o faraó morreu e o outro faraó, o outro rei que entrou no lugar dele, não era bonzinho, não. Era morrado, muito morrado. E ele viu que o povo de Deus estava muito grande, tinha muita gente. Ele ficou com medo do povo de Deus fazer uma guerra lá e tomar o Egito, o país deles, tomar deles e eles virarem escravos. Então ele pensou assim, antes que isso aconteça, nós vamos fazer eles virarem escravos. Prendeu o povo de Deus, começou a bater neles e eles tinham que trabalhar muito, eles eram escravos, eles trabalhavam muito e não ganhavam nada, só uma comidinha. E então o faraó achou que isso aí não estava bom ainda não, porque o povo continuava crescendo. E era tão malvado, sabe o que ele fez? Ele mandou matar todas as criancinhas que nascessem, que não fossem meninas, que fossem meninos, ele mandava matar. De tão ruim que ele era. E os guardas iam lá, pegavam os meninos que nasciam e matavam.
Sabe para quê? Para o povo não crescer. Porque aí não tinha mais menino, né? Como é que ia nascer mais gente? Mas um dia nasceu um menino numa casa lá. E era um menino tão bonito, tão esperto. E a mamãe dele não queria de jeito nenhum deixar os guardas matarem. Escondeu ele dentro do armário. Então os guardas chegaram, tem menino aí? Não, tem não. Tem menino aqui não, para falar. Mas o menino começou a crescer, começou a chorar alto, né? Ei, Israel, você também não chora alto? Pois é. Aí não dava mais para esconder. Então, a mamãe dele teve uma ideia, falou assim, com a irmã dele, com a Miriam, olha, Miriam, eu já sei o que eu vou fazer. Fez uma cestinha, passou betume de volta para ela não afundar, forrou ela toda forradinha, pegou aquele neném, pôs dentro do cestinho e pôs lá no rio, aquele rio cheio de água, aquele rio grandão. Falou assim com a Miriam, olha, Miriam, você vai do lado do rio, olhando se não acontece nada com o neném, hein? Vamos ver, a princesa está lá embaixo, vamos ver o que vai acontecer. Pôs o cestinho na água, ela foi no cestinho. Aí a princesa estava indo no rio tomar banho. Ela tomava banho no rio com as empregadas dela lá. Estava lá tomando banho, ela viu o cestinho, escutou o neném chorar. Mandou a empregada dela, vai lá, pega aquele cestinho para mim. A empregada dela foi lá, trouxe o cestinho e falou assim, olha, princesa, é um neném, deve ser das mulheres hebreias, porque ele é muito forte. Aí a princesa falou assim, esse neném agora vai ser meu. Eu achei ele, ele vai ser meu. E você sabe como que vai chamar o neném? As empregadas falaram, não, vai chamar Moisés. Você sabe o que é Moisés? Ah, isso mesmo, tirado das águas, né? Isso mesmo. Aí, mas ela pensou, falou com as empregadas, quem é que vai dar leite? Eu não tenho leite, quem é que vai dar leite para esse neném? A Miriam estava lá escutando, chegou assim, princesa, ela é esperta, eu sei de uma dona que perdeu o filhinho dela, e ela tem leite. Você quer que eu chame? Ela estava falando da mãe dela, que era a mãe do Moisés de verdade, né? Aí a princesa falou assim, quero, chama lá, eu vou dar um dinheirão bom para ela poder dar leite para esse neném, ela vai levar o neném para casa, vai cuidar dele lá, e quando ele fizer 5 anos, ela vai trazer ele de novo para ele morar no palácio, porque ele vai ser o príncipe, porque ele é meu filho. Então, ela fez assim. Aí, olha só como que Deus é legal, né? Além de deixar o Moisés vivo, devolveu para a mãe dele cuidar, e a mãe dele já começou a ganhar dinheiro com isso. Que negócio bacana, né? E foi assim. Aí quando ele fez 5 anos, a mãe dele levou lá para o palácio, e ele foi morar no palácio. Mas você pensa que ele, até 5 anos, a mãe dele não falou nada para ele? De Deus? Não, mas ele contava as histórias de Deus, de como que Deus era bom para o povo, as coisas jóias que Deus tinha feito. Contou tudo sobre Deus, e Moisés, quando foi morar no palácio, já sabia quem que era Deus, já gostava de Deus. E lá no palácio ele aprendeu muita coisa chique também. Aprendeu as coisas todas que os egípcios sabiam. Ele, com aquela roupa assim de príncipe, andava naquele status de príncipe. É isso aí. Mas aí, um dia aconteceu uma coisa. Ele viu 2 egípcios, né, que eram o povo que ele era príncipe lá, brigando. Como é que é mesmo? Não. Ele viu um egípcio batendo num homem do povo dele. Devia ser até parente dele, né? Às vezes era até tio dele. E o egípcio batia nele, batia nele. Aí ele chegou e empurrou o egípcio assim, larga ele! Quando ele empurrou o egípcio caiu e pum! Oh, bateu com a cabeça, morreu.
Aí o homem lá da terra dele ficou apavorado e saiu correndo. E Moisés falou assim, gente, agora o que eu vou fazer? Sabe o que ele fez? Pegou o homem, enterrou ele lá. Enterrou ele e fugiu também, foi embora. Aí outro dia ele estava lá passeando e viu 2 egípcios brigando lá. Aí ele falou assim, que isso? Não briga não, não briga não. Não, 2 egípcios não. Eram 2 do povo dele brigando. Não briga não, não briga não. Aí ele falou assim, aí um do povo dele falou assim com ele, por quê? O que você vai agora intrometer aqui? Você vai também me matar igual você matou egípcios? Aí Moisés levou um susto porque ele descobriu que tinha mais gente que sabia do caso, né? Ele falou assim, nossa, agora eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir porque senão o faraó vai ver que eu matei um egípcio e vai me matar. Aí ele teve que fugir, arrumou a mala correndo e ó, fugiu depressa. Isso é uma outra história. Vocês estão aí ainda, né? Tá bom, então vamos continuar. O Moisés então fugiu e foi morar no deserto. No deserto ele ficou conhecendo a mulher dele. Tinha uns pastores malvados que não queriam deixar elas darem água para as ovelhas. Então o Moisés chegou lá e botou eles para correr e deu água para as ovelhas, aquelas pastoras que estavam lá, que eram filhas do Jétro. Aí elas contaram para o pai deles, e o pai deles pegou e falou, não, você vai morar comigo aqui, você me ajuda aqui a trabalhar com as ovelhas. Ficou morando lá, casou com a mulher dele lá, chamava Zípora, um nome muito estranho, hein? Casou, nasceu o filho dele, eles foram ficando lá. Um dia, o Moisés estava lá com as ovelhas, lá no mato, e de repente ele viu uma árvore que pegava fogo, mas não queimava. Como é que pode isso? Como que pode pegar fogo e não queimar? Aquela árvore estava lá pegando fogo, um fogão, não tinha nem fumaça e nem ela queimava. Continuou, foi chegando mais perto, escutou uma voz assim, Moisés, para ali, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando era santa. Ah, então era Deus que estava falando ali, quando era Deus que estava naquela árvore ali. Porque Deus é fogo que consome, né? Então Deus abaixou a cabeça, ficou quietinho lá. Ele começou, olha Moisés, é o seguinte, meu povo está sofrendo muito lá no Egito. E as orações deles estão chegando até aqui, eu estou escutando. E eu resolvi mandar você lá para tirar aquele pessoal do Egito, da escravidão. Aí Moisés pensou, mas o Senhor, o faraó não vai nem me escutar. Primeiro que eu vou chegar lá, vai me matar, né? Aí Deus falou assim, não, você pode ir, porque o faraó que está lá agora já não é o mesmo de quando você estava, ele não quer te matar, não. Agora você vai e vai falar o que eu estou te mandando. Deixa meu povo ir. Tem até aquela musiquinha, né? Essa música conhece? No Egito escravo foi, sim, sim, não sei, ela pode ensinar lá para Israel, né? Então, você vai lá, ele falou assim, meu Deus, mas olha, o negócio é o seguinte, eu vou chegar lá, aquele povo é um eles não vão nem me escutar, porque eu sou meio gaga, eu não sei falar direito. Aí, eu já estava perdendo a paciência dele, só, ô Moisés, o negócio é o seguinte, você sabe o seu irmão, o Arão, que mora lá? Manda ele, eu vou mandar ele que vai falar com você. Você só faz o que eu mandar. Aí Moisés falou assim, mas, já tem mágico, eles fazem mágica. Aí Deus falou assim, mas rapaz, eu estou mandando você ir, eu sou muito mais mágico que eles todos, eu sou Deus, eu que fiz tudo. Quer ver? O que você tem na mão? É minha vara de olhar a ovelha aí, de tocar nas ovelhas e tal. Ah é? Pega essa vara, joga no chão. Moisés pegou a vara, jogou no chão. Ele levou um susto e saiu correndo porque a vara virou uma cobra que corria atrás dele.
Aí ficou com medo, Deus falou assim, não, não precisa ter medo não. Pega no rabo da cobra. Aí o Moisés pegou no rabo da cobra, ela virou pau de novo. Ele virou, puxa, que mágica bacana, hein? Mas não sei se vai acontecer não. Aí Deus falou assim, puxa, esse cara é teimoso. Aí ele falou para ele assim, pega a sua mão. Pegou, enfia dentro da blusa. Aí ele enfiou. Agora, tira. Quando ele tirou, a mão dele estava toda doente, toda leprosa, branca, esquisita. Ele falou assim, ai Deus, segura, vou ficar assim. Deus falou assim, enfia de novo a mão aí. Enfiou a mão, quando ele tirou a mão dele, estava boazinha de novo. E agora, está satisfeito? Perguntou com ele. Tá bom, né? Eu vou lá. Chegou lá. Pensa, faraó. O negócio é o seguinte, Deus mandou vir cá e mandou um recado para você. Falou, que recado, rapaz? Nem te conheço. Pô, o negócio é o seguinte, Deus mandou você deixar o povo dele ir, porque o povo dele está precisando ir embora, quer fazer um sacrifício lá no deserto. Você tem que deixar ele ir, porque Deus é fogo, hein? Rapaz, olha pra minha cara, que se eu vou deixar esse povo embora, esse povo trabalha para mim de graça, eu não tenho que pagar eles nada, eu vou deixar eles embora? Não vou nada, você tá besta. Não vai ninguém embora. Vai não? Ó que meu Deus faz mágica, hein? Aí, ó, não faz. Aí pegou o pau, jogou no chão, virou uma cobra. Aí chamou, o faraó pegou, chamou lá os mágicos lá do troço dele lá, do reino dele. Os mágicos fizeram aquelas mágicas, conseguiram fazer um pau também virar uma cobra, igual o Moisés. Então o Moisés ficou olhando. Aí o que aconteceu foi o seguinte, que a cobra que o Moisés tinha feito, foi lá e comeu a outra cobra que os mágicos tinham feito. Aí o faraó falou assim, essa mágica do seu Deus aí é boa, mas não vai deixar ninguém embora não. O Moisés falou, não vai não? Então tá bom, foi embora. Ele e o Arão, foi embora. Aí Deus falou assim, ó, esse faraó aí é um osso duro de roer. Eu vou ter que mandar um monte de castigo para ele. Vai lá e avisa o faraó que se não deixar o povo ir, eu vou pegar, vou mandar uma praga. Eu vou mandar uma praga de mosquito. Aí, na hora, ó, seu faraó, ó, é o seguinte, deixa o povo embora, senão Deus vai mandar uma praga de mosquito para cá, hein? Vou mandar uma praga para cá que você vai ver. Fala, não deixo nada, some daqui. Tá bom. Aí Deus mandou um tanto de mosquito, mas um tanto de mosquito, que não tinha jeito nem de respirar, que o mosquito entrava pelo nariz, de tanto mosquito que tinha. Mas só na casa do faraó e dos egípcios. Na casa do povo de Deus, na terra do povo de Deus, não tinha mosquito não. Aí o faraó chamou ele lá, rapaz, tira essa praga daí, fala com esse Deus seu, eu deixo o povo embora. Aí o Moisés falou isso com Deus, Deus tirou os mosquitos, mas o faraó endureceu, falou assim, não vou deixar nada não. Aí Deus falou assim, vai lá e avisa que vai ter outra praga. Ó, vou mandar outra praga, hein? Deixa o povo ir. E que povo ir, que nada, rapaz, não vai não. Vai não? Então tá. Mandou outra praga. Aí veio gafanhoto, um monte de gafanhoto. Gafanhoto parece um grilo, mas é grandão.